Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Pessoal, voltamos, né, para mais uma videoaula aqui no canal Histórica, onde vocês têm aí os principais argumentos históricos, fatos que decorreram, né, em algumas aulas pontuais, principalmente preparando para o vestibular, né, esse período pré-vestibular. A gente sabe aí que já foram definidas algumas datas, as universidades públicas já estão marcando aí principalmente para janeiro, final de ano aí, as novas datas dos vestibulares. E visando isso, né, vamos nos preparar cada vez melhor. Dando sequência à aula anterior, falando sobre a República no Brasil, né, falando sobre a chamada República Velha, conhecida também como República Oligárquica, ou seja, o período em que o Brasil vai ser governado pelos coronéis, vai ser governado pelos cafeicultores de São Paulo e pelos produtores de leite de Minas Gerais. Mas a gente não pode se ater somente a isso, né? A gente não pode reduzir um período aí de quase 30 anos apenas à República do Café com Leite. Afinal de contas, outros grupos oligárquicos, outros estados também tinham, né, um papel bastante interessante na política nacional. Então a gente não pode enviesar, achar que a política até 1930 se reduziu apenas a São Paulo e Minas, né? Isso é apenas alguns historiadores direcionam nesse sentido, mas a política brasileira é um pouco mais ampla. Afinal de contas, né, outros grupos oligárquicos, outras famílias, outros membros da política nacional também vão acabar exercendo influência e não somente a política de São Paulo e Minas. A gente vai ver influência aí tanto do Rio de Janeiro como do Rio Grande do Sul, né? Outras localidades também dando seus pitacos aí na política nacional. E aí, pessoal, essa charge que está aí, né? O Dom Pedro II sendo simbolizado aí por aquilo que está atrasado, a monarquia, aquilo que foi deposto, né? Olhando com uma certa desconfiança para a República. República essa que nós vimos que se solidificou, se consolidou a partir do Marechal Deodoro da Fonseca, que finca as bases da República e que de fato elas vão ser reafirmadas e que de fato não vão conseguir ser abaladas pela Armada Brasileira no governo do Floriano Peixoto. Tanto é que é o Floriano Peixoto que vai ganhar a alcunha, né, de Marechal de Ferro, o consolidador da República. Então é nessa pegada que nós vamos na nossa aula de hoje, dando continuidade aí aos governos que sucederam um após o outro durante o período conhecido como República Velha. Bora lá, pessoal. Governo de hoje, vamos falar especificamente sobre o governo do Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca ele já vem, né, eleito a partir de quase que uma ruptura, né, entre esses grupos oligárquicos. Afinal de contas, ele vai ser indicado, aí, ele vai ser apoiado, né, pelo Nilo Peçanha, enquanto São Paulo, né, acabou indicando ali o Rui Barbosa para presidente. E aí ele acaba, né, esse político gaúcho, acaba sendo eleito presidente do Brasil para governar de 1910 até 1914. E aí ele vai colocar em prática a chamada política das salvações, ou conhecido também como salvacionismo. Tá? O salvacionismo ele tinha por origem, por base, tentar substituir os antigos grupos oligárquicos, né, e fortalecer o poder baseado em novos políticos, em políticos que estavam surgindo agora no cenário nacional. Ou seja, tentar desvincular daquela velha política. Né? E aí nós vamos ver que ele vai encontrar uma série de entraves em algumas localidades, quando ele vai tentar depor, né, esses governos nos estados, governos que até então eram muito tradicionais, ele vai encontrar certas resistências. E aí nós vamos entender o contexto, nesse primeiro momento, do governo do Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca, que é sobrinho do Deodoro, tá? O primeiro presidente do Brasil, daí o sobrenome, né, idêntico. A primeira revolta que ele vai ter que enfrentar durante seu governo é a chamada Revolta da Chibata. Tá? A Revolta da Chibata vai acontecer no Rio de Janeiro, né, no ano de 1910, e ela vai trazer como pano de fundo os maus tratos que sofria a Marinha Brasileira, principalmente os marinheiros, compostos ali por sua grande maioria de mulatos, né?
que tinham ali, além de ter um recrutamento obrigatório, eram obrigados a servir, tinham baixos salários, né, baixos soldos, e tinham ainda a manutenção de um rigoroso código de conduta, um código disciplinar, que impunha, em caso de qualquer alteração, em caso de qualquer transgressão, severos castigos físicos, humilhações, passar preso a pão e água, né, uma série de coisas que ainda era resquício dentro da Armada Brasileira. Né? E aí vai sobressair como um grande líder desse movimento, né, o João Cândido, também conhecido como Almirante Negro. Né? Ele vai ganhar esse apelido, essa alcunha, justamente porque, apesar de ser um simples marinheiro, ele tinha uma habilidade como poucos, né, para manobrar esses grandes encouraçados, essas grandes embarcações da Marinha Brasileira da época, né? Como no caso aí que é representado, o encouraçado das Minas Gerais. Né? Os marinheiros, então, vão acabar se rebelando, né, contra o governo, inclusive tomando alguns navios, né? E aí o governo vai acabar tentando negociar uma anistia, tentando negociar uma trégua nesse movimento, e vai acabar que enganando esses marinheiros, que vão acabar aí sendo violentamente reprimidos depois dessa falsa tentativa de anistia do governo. Tanto é que alguns vão ser exilados na Ilha das Cobras, outros vão ser mortos, né? Então, apesar da promessa, né, o Hermes da Fonseca não perdoa os revoltosos, ou seja, ele não concede anistia. Tá? Então, o João Cândido, assim como vários outros, acaba, né, sofrendo aí, e muito. Tanto é que vários marinheiros aí vão ser conduzidos, né, à prisão na Ilha das Cobras. Muitos vão chegar a ficar loucos de tanto que vão apanhar durante a repressão ao movimento, né? E aí a figura do João Cândido, né, já mais idoso, né, quando em 1969, ano da sua morte, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tenta prestar uma homenagem a ele, tá? E acaba sendo impedida porque nessa época o governo brasileiro era um governo militar, durante a ditadura, ele acaba não tendo essa homenagem póstuma, né, devido aos seus serviços prestados aí. E aí, né, uma estrofe aí, né, de uma canção do João Bosco e do Aldir Blanc, né, que diz o seguinte: há muito tempo nas águas da Guanabara o dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo feiticeiro a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha dignidade de um mestre-sala, e ao acenar pelo mar na alegria das regatas. Salve o navegante negro, que tem por um momento as pedras pisadas do cais. Então, ou seja, relembrando aí, né, essa revolta da Chibata, que vai ganhar esse nome justamente pelos castigos físicos que eram impostos a esses marinheiros, né? Só que, ao mesmo tempo em que essa revolta ela sufocada pelo governo brasileiro, ao mesmo tempo abolido os castigos físicos dentro da Marinha, dentro da Armada, né? Então acaba tendo aí, surte um efeito nas regras disciplinares dentro da Armada brasileira. Outro conflito que vai ser também bastante complicado e tumultuado durante o governo do Hermes da Fonseca é a chamada Guerra do Contestado. Justamente o nome contestado, uma área de contestação, uma área de reivindicação que ficava entre Santa Catarina e o Paraná. Tá? Esse conflito aí na região sul do país vai acontecer entre 1912 e 1916. Tá? E aí ela vai ser marcada também por comunidades caboclas, por comunidades populares que vão estar localizadas nessa região e também por certo fanatismo religioso. Alguns, inclusive, vão traçar um certo paralelo entre o que vai acontecer na Guerra do Contestado e o que de fato aconteceu na Guerra de Canudos, que nós vimos aí na aula sobre o governo Prudente de Moraes, que vocês podem ver aí também nas videoaulas anteriores. Então, pessoal, essa área, né, ela é uma área localizada entre esses dois estados, uma grande extensão, e ela vai passar a receber uma grande quantidade de pessoas que vão trabalhar naquela região, chamados caboclos, né? E ali vão ser formadas algumas comunidades. Essas comunidades vão viver ali da extração da madeira e da erva mate, principalmente, liderados pelo monge, né, pelo Beato José Maria,
vai ter o viés de uma Vila Santa também, bem similar ao que havia acontecido lá em Canudos. Tá? Inclusive José Maria tinha a alcunha, tinha ali, né, a fama de milagreiro, né, de um homem enviado de Deus realmente. Só que havia um problema. Em meio a essa região, né, seria construída uma ferrovia ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. E o governo havia concedido à empresa que construiria a ferrovia e a seus associados toda a exploração das terras marginais àquela ferrovia. Tá? Então a empresa aí, Brasil Railway Company, né, e a Lumber Colonization que eram responsáveis. A Brasil Railway pela construção da ferrovia e a Lumber Colonization pela exploração das terras marginais a essa ferrovia. E aí vai gerar um enorme conflito naquela região, justamente porque essa empresa vai começar a desapropriar as localidades do entorno, tá? Principalmente para explorar a região, tá? Aquilo que já havia sido concedido a ela, e aí vai entrar num confronto com essas comunidades caboclas, né? Esses poceiros que haviam tomado posse daquela região. E vai se desenrolar um conflito naquela região, tá? Principalmente a partir do momento que essa empresa começa a expulsar esses, né? E aí esses caboclos vão se aliar a esses poceiros e vão impor uma certa resistência que vai ocasionar num conflito civil, né, dentro do Brasil, na região sul do país. Tá? E aí essas empresas ferroviárias vão ter inclusive milícias próprias, né, um exército de caboclos, de jagunços, que serviam ali para inibir a chegada desses poceiros, né, e principalmente desses caboclos, expulsando ele das terras que anteriormente eram deles próprios. Tá? E aí, pessoal, isso vai acabar ocasionando o conflito, a guerra do contestado. E aí, o monge José Maria vai ser um dos que vai liderar esse movimento. E aí, mais uma vez, né, o governo brasileiro vai se virar contra a sua população nativa, contra a população mais necessitada, contra a população mais carente, e vai ficar ao lado dos ideais capitalistas e de interesses estrangeiros. E mais uma vez a população brasileira vai servir como bucha de canhão, né, num conflito que vai dizimar inúmeras vidas ali naquela região. Né? Então aí nesse mapa mostra exatamente a localidade da região do contestado, né? Uma região ali entre o Paraná e a região de Santa Catarina. E aí, pessoal, o José Maria, né, vai acabar sendo morto durante esse movimento e vai realmente gerar uma guerra civil durante esse período. O governo brasileiro vai mandar inúmeras tropas para lá. Tanto é que em 1916, né, o ministro da Guerra vai enviar lá o general Setembrino de Carvalho para sufocar, né, o movimento. Aí vai com uma artilharia pesada, como vocês estão vendo na imagem aí, né, figura de canhões e armas de grosso calibre, para pôr um fim a essa revolta popular e beneficiar essas empresas estrangeiras que ganharam a concessão dessa localidade. Tá? Então a Guerra do Contestado vai deixar, pessoal, aproximadamente 20 mil mortos. Tá? Mais uma vez o governo brasileiro lutando contra o seu próprio povo. Tá? E esse conflito vai se estender até o governo do Venceslau Braz. Tá? Então é uma guerra aí que vai deixar profundas marcas na região. E aí, pessoal, dentro do contexto do salvacionismo também do então presidente Hermes da Fonseca, vai acontecer um fato na cidade de Juazeiro, no Ceará. Né? Lá a figura do padre Cícero Romão Batista, mais conhecido aí no popular como Padre Cícero ou Padim Cício, né, como diz os nordestinos, é um padre que vai ganhar um aspecto político e popular muito grande, principalmente a partir do momento em que se atribui a ele um milagre que ocorre numa das missas, em que ele vai distribuir a Eucaristia, né, a comunhão, para uma beata, né, a Beata Maria de Araújo, e segundo relatos, quando ele dá a comunhão, a hóstia para a beata, esse pão se transforma em carne, né, e sangue, literalmente. E aí atribui-se a ele, né, a esse momento, o milagre da Eucaristia, né, onde o pão se transforma no verdadeiro sangue. E o padre Cícero vai acabar se tornando uma figura extremamente popular em Juazeiro. Tanto é que ele, inclusive, vai chegar a ser eleito prefeito, né, nas localidades lá. E aí ele vai servir como aos interesses dos coronéis da região
e as famílias mais tradicionais, por exemplo, como a família Scioli, que é quem tinha detido. Tá? E aí ele fazer frente justamente à intervenção que o Hermes da Fonseca havia proposto, onde ele queria tirar essa família Scioli do poder e colocar políticos da sua influência, da sua confiança na região. E é justamente nesse contexto que vai surgir a sedição de Juazeiro, né? Ou seja, o padre Cícero vai comover a população para estar do lado dele e enfrentar essas tropas do governo que queriam depor os seus aliados políticos, tá? Principalmente ali no momento em que eles tentam destituí-lo da prefeitura, tentam tirar o cargo, né, dele enquanto político. Então o governo manda invadir Juazeiro e aí acabam sendo derrotados nessa resistência organizada pelo padre Cícero e pelo Floro Bartolomeu. Tá? Então aí vão organizar mais uma vez um conflito. E aí o padre Cícero, né, aliado a essa oligarquia local, a esse governo local, vai impedir que essa política salvacionista, que essa retirada dessa família tradicional do poder ocorresse. Tá? Então, após a vitória, a oligarquia aciolista, ou seja, da família Scioli, retoma o poder no Ceará, demonstrando que a política salvacionista de Hermes da Fonseca foi um sucesso. Lembrando que o Hermes da Fonseca já havia deposto também as famílias, alguns grupos tradicionais na Bahia também. E aí, indo para a região Nordeste ali como um todo, tá? Ele acaba sendo impedido pelo padre Cícero, que inclusive tem uma história interessante com a Igreja Católica, que ele chegou a ter um processo de excomunhão, ele chegou a ser excomungado da igreja, tá? Expulso literalmente da igreja, e ultimamente, né, se eu não me engano, a partir dos últimos papas, se não me falha a memória, não sei se foi no do Bento XVI, ou se foi ainda no João Paulo II, que eles estavam revendo o processo de excomunhão dele para tentar torná-lo, né, um santo oficial da igreja, já que até hoje tem-se uma devoção muito grande pelo padre Cícero na região Nordeste, lá em Juazeiro, né, embora ele não seja tido como um santo oficial da igreja por esse processo de excomunhão. Tá? E aí, pessoal, nós vamos ver no decorrer das nossas aulas, na nossa próxima videoaula, o governo do Venceslau Braz, que vai ser marcado aí pela guerra, pela Primeira Guerra Mundial e também pelo surto industrial, ou pelo menos a tentativa de um primeiro surto industrial na história do Brasil. Certo, pessoas? Vejo vocês na próxima. Qualquer dúvida, estou à disposição no fórum, deixe seus comentários e bora lá. Um abraço!